TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, muito boa noite. Espaço aberto ao vivo para todo o Centro-Oeste. Sejam todos muito bem-vindos. Programa desta sexta-feira, você já está vendo aí na tela meu convidado, meu primeiro convidado de hoje. Com o maior prazer que o Espaço Aberto recebe o pastor Israel Leocádio, da Igreja Betel Batista de Divinópolis. Prazer, pastor, recebê-lo aqui. Prazer estar aqui com você, Ivan. Para a gente falar de um assunto que faz parte da lida diária das pessoas, que é a questão dos relacionamentos, dos casamentos e justamente da promoção de um evento que acontece no próximo sábado. É uma oficina de casais, não é isso, pastor? Oficina de casais, é. Na realidade, nasceu espontaneamente, acredito até que pela necessidade natural, né, que existe hoje nas famílias. Nasceu naturalmente essa necessidade de discutir, de falar sobre os conceitos do casamento, né? A realidade do casamento que vem se enfraquecendo com o passar do tempo. Talvez a evolução do nosso tempo tenha desgastado um pouco a estrutura familiar. E a gente começa a perceber que há uma necessidade de se aprofundar um pouco mais, né, nessa questão, de falar um pouco mais nessa questão. E a ideia de colocar o nome de oficina, né, já nasce a partir dessa percepção de que os casais eles precisam desses ajustes, desses pequenos ajustes para a gente conseguir se entender. Pastor, e aí, muitas vezes a pessoa pode pensar o seguinte, olha, primeiro que não é um evento para evangélicos. Não. É um evento, aberto aos casais, né? Sim. E aí, justamente nessa linha, as pessoas, porque quando você convive seja numa designação, num grupo, a gente começa a ter aquela compreensão afim daquele meio que a gente vive, daquele ciclo social. Alguém pode falar, por exemplo, não vou entrar no mérito específico da questão evangélica. Os casais evangélicos também têm os mesmos problemas que os outros casais católicos, espíritas. Problema de casal é problema de casal, de todo mundo. Eu acho que o problema de casal é o problema do ser humano, né? Independentemente da sua postura, da sua posição, da sua defesa de fé, na realidade ele acaba sendo humano e o ser humano ele desenvolve naturalmente esses problemas, né? Eu sendo religioso e pastor, eu posso pontuar aqui, por exemplo, o lugar perfeito da união conjugal, que foi o Jardim do Éden. No entanto, aquele casal também viveu, né, por ser humano, né, no meio do paraíso, eles conseguiram ter uma crise e desenvolver uma crise que se estendeu. Então, na realidade, eu acho que a questão é humana, não é uma questão de condição religiosa, de posição filosófica, nem financeira. Eu acho que a realidade é uma realidade humana. Onde nós encontramos os seres humanos, nós encontramos dificuldade de relacionamento, dificuldade de afinidade. Lembrando que casamento é a junção de pessoas que se descobrem no meio de um mundo com tantas pessoas, e elas se descobrem e acreditam que encontraram a pessoa adequada, acertada, mas a convivência vai demonstrando que talvez não é bem assim que funciona. Como diz o Fábio Júnior, né? As metades da laranja. Uma coisa até que eu acho interessante, Evandro, nisso aí que você falou, que o Fábio Júnior, um cantor muito romântico, né? Ele tem duas frases que eu acho interessante nessa canção que você citou. Primeiro, falando de metades da laranja, né? Aí eu considero a seguinte possibilidade. Vamos considerar que isso seja verdade, que haja uma metade da minha laranja. Então, existem 7 bilhões de metades. Você, no meio dos 7 bilhões de metades, você achar exatamente a sua metade, já é um desafio muito grande. Mas nessa canção também ele fala de alma gêmea, né? Sim. E o fato de ser alma gêmea não implica necessariamente que sejam, embora sejam parecidos, que sejam iguais, né?
A gente pode ver os irmãos gêmeos que são de temperamentos diferentes. Exatamente. E às vezes as pessoas elas criam uma fantasia, né? As pessoas criam essa fantasia, porque eu acho que é até natural ali no começo do casamento, a pessoa faz N planos, projeta tudo, né? E depois começa a descobrir, a se descobrir, eu acho que acaba se descobrindo, né? Muitas vezes a pessoa prefere não se descobrir, mas acaba, né? Ouve da outra parte algumas coisas e começa a descobrir o outro. Então, é esse momento, esse entendimento, esse ajuste que muitas vezes é conflitante. Esse ajuste é conflitante e não é em um ou outro, né? Porque tem essa questão que eu acho que é muito interessante. Eu sou líder religioso há 30 anos. E nesses 30 anos convivendo com religião, sou filho de um líder religioso também, e eu vejo que não é uma questão pontual, não é um indivíduo ou outro, não é um casamento ou outro que vive essa realidade. O ser humano, ele depende desses ajustes, porque na realidade, um relacionamento conjugal nada mais é do que renúncia, né? Embora as pessoas estejam à busca da felicidade, ela deveria entender o casamento como a busca de ofertar felicidade e não de buscar a sua própria felicidade. E leva algum tempo para o indivíduo descobrir que, na realidade, casamento é ceder, né? Abrir mão, é compartilhar, é deixar de ter algo que eu acho merecedor para mim, para que o outro possa ser feliz. E essa partilha, né? Esse ajuste, ele demanda tempo, demanda envolvimento, né? E o que chega para o senhor no dia a dia como maior problema? O que são esses motivadores, esses gatilhos que levaram à realização dessa oficina, desse encontro? Eu acho que eu vou dizer alguma coisa aqui que os seus espectadores eles vão entender muito bem. É uma coisa que está muito no coração da mulher, dentro de um entendimento, no coração do homem, dentro de outro entendimento. A mulher usa a frase, vamos discutir a relação. Essa frase, para mim, eu acho que ela é o gatilho desse problema conjugal. Na realidade, talvez o que esteja em foco aqui, que seja o que desencadeia toda uma série de crises conjugais, é a falta do tempo. É a falta do tempo comum, é a falta do tempo partilhado. A gente acaba transformando mais a mulher do que o homem, o relacionamento conjugal em uma coisa fantasiosa, em um conto de fadas, enquanto que o homem é mais racional, enquanto que o homem é mais prático, enquanto o homem quer resolver as coisas de maneira rápida e eficiente, a mulher ela quer refletir, ela quer... Inclusive eu li um livro muito interessante de Kevin Leman, que fala muito sobre casamento, e ele faz uma citação muito interessante comparando as expectativas da mulher, olhando para o guarda-roupa da mulher e olhando para o guarda-roupa do homem, né? Então você vai conseguir compreender muito bem como a mulher enxerga o mundo quando você olha para o guarda-roupa dela e a variedade de coisas que ela tem no seu guarda-roupa, enquanto o homem é muito mais resumido nessa variedade de coisas, o que mostra que a mulher gera uma expectativa muito mais fantasiosa. Talvez não seja melhor a palavra fantasiosa, mas mais lúdica, né, do casamento. Com o passar do tempo, eles começam a perceber que o tempo é roubado da gente, né? Na relação, no dia a dia, eu tenho tantas horas para trabalhar e tantas horas para estudar, eu tenho uma vida social, eu não deixei de ter amigos, eu ainda tenho uma família, eu tenho que visitar a família dele, eu tenho que visitar a família dela. E, de repente, a pessoa percebe que faltou tempo para ele mesmo, para o seu próprio relacionamento, para discutir, às vezes não discutir no sentido de debater, mas discutir no sentido de conversar, de dialogar, de ajustar, de achar o ponto que está faltando ali para esse ajuste desse relacionamento conjugal. Na linguagem atual, principalmente da moçada, eles chamam de DR. Está na hora de fazer DR, discutir relação. Realmente. E já nessa linguagem, acho que não tem como também não perguntar isso. Celular, só falou ladrão de tempo. Isso aqui é um ladrão de tempo, isso aqui é um... porque a gente fica cansado de ver histórias de mensagens, tudo isso, que acaba também
tendo um impacto, uma influência muito grande no relacionamento. Eu acho que nesses últimos tempos, né, as últimas gerações que vêm evoluindo, a tecnologia vem evoluindo, o celular é o grande vilão é o grande roubador dos nossos tempos, né? A gente até comentava aqui em off sobre um bar que tem em Belo Horizonte, onde obrigatoriamente o celular ele é o suporte do copo para forçar as pessoas a se assentarem à mesa para poder conversar. Porque é muito comum, eu, por exemplo, com os meus filhos e minha esposa, chegarmos em um restaurante para comermos e todos ali no celular e a gente ter que sugerir assim, vamos bater um bate-papo aqui no Zap para ver se a gente consegue conversar. Né? E isso, na realidade, rouba o tempo também dentro de casa. Né? Mas eu acho também, Evandro, que há uma certa utopia, uma fantasia que se tem do casamento, que eu acho que deve ser frisada aqui. As pessoas geralmente chegam ao ponto de imaginar que haja alguém especialista no casamento dele, né? Que vai resolver então você vai a uma livraria hoje, você tem ali uma gôndola cheia de livros, né? Uma prateleira cheia de livros de pessoas tentando explicar ou resolver para você o seu problema conjugal. Eu costumo dizer que ninguém é todos os problemas. A autoajuda hoje virou isso. Você resolve qualquer problema da sua vida. E no caso do casamento especificamente, eu sempre digo o seguinte, ninguém é especialista no casamento do outro, né? E a nossa proposta com a oficina de casais não é ofertar a resposta para o casamento do outro. Mas eu entendo uma coisa que eu acho muito interessante a se pensar. Existem pessoas que passam pela vida, existem pessoas que passam pela vida e observam a vida, e existem pessoas que passam pela vida, observam a vida e guardam e aprendem com a vida. Se a gente conseguir olhar para essas pessoas que passaram pela vida, guardaram e aprenderam, e a gente conseguir pegar esse aprendizado e aplicar na nossa vida, isso pode ser útil para nós. E é essa a proposta. Como que vai funcionar essa oficina? Qual vai ser a dinâmica, dia, horário, local? Olha, o dia é sábado agora, dia 16, né, às 19h30, na Igreja Batista Betel, na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 1270, com a esquina com a Avenida Divino Espírito Santo. Fica aqui. Bem pertinho de nós aqui. Tá né? perto. Então, bem central. A Igreja Batista Betel é na Antônio Olímpio de Moraes com Divino Espírito Santo. Exatamente. 19h30, entrada franca, não há nada a se pagar. E a nossa expectativa é exatamente ofertar, oportunizar as pessoas esse tempo para refletir. Né? Que muitas vezes o casal não tem por causa do celular, não tem por causa do trabalho, não tem por causa das atividades que ele geralmente tem e às vezes não tem por causa dos filhos também. Então, é a oportunidade de poder deixar o filho com alguém, de poder se ausentar com a boa desculpa, né? Que é investir no seu relacionamento. Aí, pastor, o senhor está falando e vem algumas coisas na cabeça. Porque eu acho que isso é mais até do homem, bem mais do homem. A mulher está ali buscando, querendo resolver, e o marido, isso não funciona, esse tipo de reação. Tem um momento que é do casal, o casal realmente precisa buscar, mas existe um momento em que a mulher pode falar, olha, eu chamei meu marido para ir nessa palestra. Meu marido não quer ir. Eu vou perder porque ele não quer, eu preciso melhorar. Como é que funciona isso? Olha, a gente entende que para o homem hoje, ele se coloca numa posição de dificultador desse processo de guerra. Existe mesmo. Eu acredito que exista também essa realidade em outros meios religiosos também. Sim. Eu acredito que outros líderes religiosos de outros grupos religiosos enfrentam essa mesma realidade, que é uma coisa do homem, né? O homem é mais acomodado na situação, ele se adapta à situação e ele acredita que o outro não tem a resposta para os seus problemas, né? Mas eu diria ao seu espectador que é possível, né? Que a mulher, como já diz a minha esposa, né? O homem é o cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. Então, a mulher, se ela tiver um jeitinho, ela consegue conduzir ali o marido para um momento. Uma outra coisa que eu acho fundamental perguntar,
O senhor que tem essa lida diária, com certeza ouve muitos depoimentos, muita gente procura. A gente vive um momento financeiro difícil. Sim. Situação financeira impacta na relação? Impacta porque não só a questão financeira no fato da falta do financeiro, né? Do déficit financeiro, ele é um impacto, mas também na questão de que hoje existem mulheres que estão tendo renda maior do que os seus maridos. E isso gera um sentimento de inferioridade em muitos homens, né? Nós fomos educados no Brasil a sermos o chefe da casa, o mantenedor, né? No que diz respeito ao religioso evangélico, especialmente, nós guardamos muito esse perfil, né? Nós somos os mantenedores, nós somos o chefe da casa, o chefe da matilha, né? Isso, nós somos o macho alfa. E, de repente, esse papel ele tem se invertido, porque as mulheres descobriram que investir em si mesmas, né? Traz resultados. E os homens, nesse comodismo, digamos assim, social, ele acaba perdendo espaço, né? E com certeza isso interfere e é algo que deve ser discutido. Mas, ainda que interfira, Evandro, eu acredito muito em algumas coisas. Eu acredito em Deus, né? Eu acredito no amor, que é coisa que muitas pessoas não acreditam. E eu acredito na família. Eu ainda sou uma pessoa que acredito na família. E citando aqui o Mário Sérgio Cortella, eu gosto de viver o verbo esperançar. Então, eu ainda tenho a esperança na família, ainda acredito que a família ela é forte o suficiente para se recuperar em crises que a gente olhando de fora, a gente diz não há mais solução. Outra questão que eu queria saber também do senhor, se a gente ouve falar muito, mas essa confirmação, o álcool ainda é um dos principais problemas? A gente tem, inclusive, antes da gente falar dessa questão do álcool, a gente está vendo aí fotos. Sim. Aí são fotos de um culto que nós tivemos, né? Ontem à noite. Ontem, domingo, um encontro de ceia, né? A comunidade reunida. É uma igreja muito agradável. Essa foto, acho que ela é a referência, o pessoal vai ver aí. Referência. Vai se lembrar, vai localizar bem mais fácil. Vai localizar. É uma igreja que está aqui na cidade desde 1919. Sim. Então nós estamos completando centenário esse ano, Tá, em julho. Inclusive o endereço, telefone, pessoal, que quiser mais informações. Exatamente. 100 anos, vocês estão todos preparativos aí. Estamos agora começando a nos preparar para nos focar nisso, né? Porque nós vivemos um tempo, né, como a gente está falando aqui, que o tempo nos falta, né? Falta tempo para a gente ter tempo. E a gente acaba resumindo o nosso tempo e pontuando e se focando em alguns momentos mais importantes. E agora nós vamos começar a focar nesse tempo de falar do centenário da igreja, né? E falar de centenário da igreja é falar de uma igreja que precisa entender que não é velha. Ela precisa entender que ela deve se renovar, deve se enxergar nova, né? Deve renascer, deve Estou vendo muitos se jovens entender. aí, ó. Sim, é uma igreja que tem muitos jovens e tem pessoas assim com um coração muito aberto para essa restauração, para esse momento novo que a gente está vivendo. É um momento em que eu acredito também, Evandro, eu acredito que é importante a gente pontuar isso, e os religiosos que nos ouvem, as famílias que nos ouvem vão compreender bem isso, como nós precisamos que os nossos jovens entendam e percebam, né, a importância de dar um olhar para Deus, né? Aí foi um Réveillon, não foi isso? Esse foi o Réveillon que a gente passou, né? A virada de ano que nós passamos no Imperatriz, um salão de festa aqui da cidade. E é fundamental que as pessoas entendam isso, que muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou evangélico, eu não posso, Réveillon tem que passar aí, cara, não é não. É possível você ter uma vida com as facilidades que a vida te oferece hoje, tendo Deus realmente como propósito, né? É verdade, eu acho que é um tabu também que precisa ser quebrado, né? O evangélico, ele de certa forma se enclausurou em uma mentalidade em que ele acha, por exemplo, que a igreja é o único lugar sagrado onde ele pode estar, né? Na realidade,
nós entendemos um pouco diferente isso. Nós entendemos que aonde vamos, nós podemos transformar esse lugar em um lugar sagrado, em um lugar onde o Senhor possa se manifestar e possa falar. Foi a palavra que Deus disse a Abraão: onde você coloca os seus pés, eu te darei por herança. Então, é muito mais você ser a igreja do que você estar em um ambiente igreja. Né? Exatamente. Eu acho que só resumiu bem essa questão. Bem, então estamos caminhando para o final. Para terminar, sábado agora, a partir das 19h30 horas. Está aí o endereço Antônio Olímpio de Moraes. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 1270. Tem um telefone aí na tela para quem quiser ligar, mais informações. Fica aberto aí o espaço, pastor, para você reforçar o convite com todo mundo. Eu quero deixar o convite a todos, porque está aberto, está franqueado a todos o convite para estar com a gente ali, para a gente poder pensar e refletir sobre casamento, sobre a importância do casamento, porque eu acredito, Evandro, que ferindo o casal, a família inteira sangra, e sangra até a morte, né? E o desmantelamento da família se inicia pela desestruturação de um casal. Então, fica aqui o convite estendido aos seus espectadores para que possam estar conosco ali. Pastor, muito obrigado. Obrigado. Depois o senhor vem aqui para a gente falar dos 100 anos, hein? Acho que Vem com o maior prazer. Além do aspecto da formação religiosa, formação moral da população de Divinópolis, e a Igreja Batista tem um papel fundamental nesse processo, nesse aspecto religioso, moral. Tem também um aspecto, que eu acho que é um aspecto histórico mesmo, né, de registro histórico que tem que ser muito bem valorizado. Eu venho com prazer e agradeço a você e aos seus espectadores. Muito bem, a gente vai, nessa segunda parte do programa agora, que a gente já vai chamar direto, até mesmo como uma forma de estar novamente ressaltando para você que nos assiste. Recebi aqui na semana passada um nadador de Divinópolis que nadou e conquistou o mundo, nadou nos Estados Unidos, nadou por esse mundo afora e que tem um novo desafio, mas para concluí-lo precisa da colaboração dos divinopolitanos. Confira só.